Olá, alunos! Nos vídeos anteriores nós aprendemos a fazer perspectiva com 1 e com 2 pontos de fuga. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a fazer perspectiva com 3 pontos de fuga. E aí vocês vão precisar do papel, da régua, dos 3 lápis, né, HB, 4B e 6B. A princípio a gente vai usar esse para fazer as linhas mais claras das perspectivas. Depois, para fazer o objeto em si, ou eu posso fazer com o 4B ou com o 6B, ou eu posso usar o lápis de cor. E além disso, a gente vai precisar da borracha. Então, vamos começar aqui. No meu caso, eu não vou usar o lápis HB não, eu vou usar o lápis de cor, né? Vou usar esses lápis de cor aqui para que não dê interferência da luz no grafite, para não ficar brilhando. E aí, o que a gente vai fazer? Nesse desenho com 3 pontos de fuga, né, na nossa perspectiva, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um desenho por página, não vai fazer tudo junto não, porque a gente vai precisar de muito espaço entre os pontos e aí não vai dar para fazer muitos desenhos na mesma folha. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou tentar fazer com essa cor aqui com vermelho, é a linha do horizonte. Então, a princípio, como eu vou colocar o terceiro ponto de fuga aqui no alto, eu vou fazer a linha do horizonte aqui do lado de baixo. Então, eu vou vir aqui, faço aqui uma linha, que vai ser a linha do horizonte. Vou tentar marcar os pontos de fuga o mais distantes possíveis um do outro. Então, um eu vou colocar aqui desse lado, o outro eu vou colocar desse lado, e o outro eu vou colocar aqui no alto. Então, eu vou ter 3 pontos de fuga. Toda vez que eu tiver mais que 2 pontos de fuga, 2 sempre vão vir na linha do horizonte e o terceiro vai vir lá para cima. Ou lá para baixo. Depende também do tipo de desenho que a gente está fazendo. Então, fiz os 3 pontos de fuga. E aí, por exemplo, vou pegar aqui meu cubo de novo. Se eu tivesse fazendo uma perspectiva de um único ponto de fuga, eu desenho exatamente o que eu estou vendo da primeira face. O resto, que é profundidade, se distorce para um único ponto de fuga. Quando eu penso em 2 pontos de fuga, isso significa que esse objeto está de quina para mim. Então, eu vou desenhar certinho as arestas que estão verticais, não tem distorção nenhuma. Todas as arestas verticais, elas vão estar paralelas. E a única coisa que eu tenho em distorção vai ser um lado e o outro lado. Agora, quando eu tenho mais um ponto de fuga, tudo vai ter distorção. Então, eu vou ter distorção para cá, vou ter distorção para lá e vou ter distorção dessas arestas que antes eram paralelas, todas vão se distorcer para um determinado ponto. Então, por onde que eu começaria o meu desenho? Eu poderia marcar, por exemplo, aqui nessa linha do horizonte, um determinado momento onde que a primeira aresta ela vai cortar a linha do horizonte. No caso, eu vou colocar bem paralelo, mas não necessariamente precisa, tá? Mas eu vou colocar uma linha, um corte aqui paralelo e isso vai fazer com que eu faça a minha primeira linha, a única linha que vai ser paralelo. Porque eu só vejo essa linha exatamente perpendicular aqui, porque eu estou centralizada certinho no meio desse objeto. Ela pode ultrapassar, vir um pouquinho aqui para a parte de baixo, ou ela pode terminar aqui. A princípio eu vou fazer com que ela termine aqui. Digamos que esse meu objeto, ele vai estar suspenso no ar e a base vai terminar aqui e a altura dele vai terminar aproximadamente aqui. Então eu vou ter uma aresta aqui aparecendo já para mim. Depois, o que a gente vai fazer? Com esse ponto e com esse ponto, vou ligar para cá e vou ligar para lá. Então, venho aqui, ligo esse ponto, ligo esse ponto. Depois, vou fazer a mesma coisa para o lado de cá. Ligo esse ponto e ligo este ponto. Próximo passo que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que marcar uma lateral
Então, vou marcar uma lateral para cá e vou marcar outra lateral para lá. Se eu estou falando de um cubo, por exemplo, para dar uma sensação de cubo, talvez eu tivesse que ter uma distância mais ou menos como essa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar esse ponto e desse ponto eu vou associar com o meu ponto de fuga. E aí, para cá e para cá, vou marcar mais ou menos aqui e desse ponto é o meu ponto de fuga. E aí eu posso marcar logo com preto para a gente poder enxergar pelo menos essa face aqui do cubo. E aí agora a gente tem que fechar a parte de baixo desse meu cubo. E aí, o que eu vou fazer? Uma reta daqui para cá e uma reta deste ponto para o ponto de fuga oposto. Aproveitando, já passando a caneta aqui e passando a caneta aqui. Então, se eu tivesse um objeto com 3 pontos de fuga, ele teria mais ou menos esse aspecto aqui. Então, eu poderia, por exemplo, pintar esse meu objeto, deixa eu ver aqui, pintar de azul. Pintei de azul esse lado aqui, eu vou pintar mais clarinho, mas também de azul. Aí eu tento não pressionar tanto o lápis assim quanto o papel. Faço mais claro, então, ou seja, é a pressão que eu tô utilizando no papel que vai fazer com que esse lado fique mais claro. Até que se eu colocasse essa altura um pouquinho mais para baixo, ia dar mais impressão de cubo, tá? Mas aí, aqui não tem problema não, só para passar a ideia para vocês do que é uma perspectiva com 3 pontos de fuga. E aqui embaixo eu vou passar azul marinho. Bom, passar esse azul marinho aqui.
Ou seja, a gente tem aqui uma representação, uma tentativa de um cubo, que não tá tão cubo assim, mas dá para passar a ideia, com perspectiva com 3 pontos de fuga, onde eu tenho a luz vindo do lado de cá, aqui eu tenho um tom médio, aqui eu tenho uma área de sombra. Por exemplo, se eu quisesse fazer um outro cubo aqui no alto, o que eu faria aqui? Eu colocaria mais ou menos por aqui, daria essa altura aqui para esse meu cubo, ou seja, quanto mais perto tá o meu objeto do meu ponto de fuga, menor ele fica. Só que o ideal é que também eu tivesse esse ponto de fuga lá muito afastado, para não dar tanta distorção. Mas aqui também não tem problema não. Ele pode ser esse ponto de fuga mais próximo, mas o que ele vai significar? Ele vai significar que eu sou muito pequenininha em relação a esse objeto que eu estou vendo. É quase como se fosse uma formiguinha olhando algum objeto que esteja flutuando, né? Porque ela está vendo o tampo. Então é uma formiguinha olhando o objeto que está lá no alto. E aí ela veria essa distorção toda, porque ela é muito pequena em relação ao objeto que ela está observando. Agora a gente vai pintar de roxinho. Então, de roxinho, vamos pintar roxinho do lado de cá, clarinho. E aqui, ó, vou apertar bem esse lápis contra o meu papel. Esse desenho, por exemplo, que a gente vai chamar isso aqui de vista monumental. Ou seja, o que é uma vista monumental? É quando eu tenho 3 pontos de fuga, sendo que o ponto de fuga ele está acima da linha do horizonte. Então eu vou ter esse tipo de desenho, onde que todas as arestas que antes no desenho de 2 pontos de fuga ele era perpendicular e paralelo um ao outro, todas essas retas agora elas estão se encontrando no ponto no infinito. Então isto é uma vista monumental, ou seja, ela tenta dar um caráter de que eu sou muito pequenininha em relação ao objeto que eu estou vendo. Por exemplo, eu vou botar aqui uma propaganda de cerveja, onde o fotógrafo, através da lente, ele dá essa sensação de monumento, ou seja, ele mostra que aquele objeto ele está maior do que a pessoa que está vendo, ele passa uma certa grandiosidade, ou seja, se eu aprendo perspectiva, 3 pontos de fuga, se eu sei o que é uma vista monumental, através só de uma coisa que é subjetiva, eu dou sentido à peça, ou seja, eu estou mostrando que aquela garrafa é muito superior à pessoa que está observando. Ela tem um aspecto de monumento, de grandiosidade. E isso porque todas as linhas estão se encontrando acima da linha do horizonte. Então eu vou fazer um outro desenho e eu vou utilizar a mesma folha, só que a parte de trás, para fazer esse desenho agora com 3 pontos de fuga, só que o ponto que vai fora, ele vai vir aqui embaixo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, de novo, igual todos os outros desenhos que a gente fez, a gente vai fazer aqui a linha do horizonte. Só que a linha do horizonte agora vai ser lá no alto, não vai ser mais embaixo. Fiz a minha linha do horizonte, marquei aqui 2 pontos, se possível, 2 pontos bem distantes um do outro, e o terceiro vai vir aqui embaixo, e se possível também bem distante um do outro. Depois, o que a gente vai fazer, né? No meu caso, eu vou colocar reto, bem perpendicular à linha do horizonte, mas vocês podem colocar onde vocês quiserem, e digamos que a minha linha vai cortar a linha do horizonte aqui.
E eu vou escolher uma base, uma altura em algum ponto dessa linha. Então, minha base vai ser aqui e a altura vai ser aqui. Então, criei ali 2 pontos. E eu já posso fazer uma aresta que vai ser aqui. E aí, o que eu vou ter que fazer? Ligar os pontos daqui para lá, daqui para lá. Na verdade, vai ser a mesma coisa que eu fiz no desenho anterior, só que de cabeça para baixo. Então, ó, ligo para cá, ligo para lá, faço ali o contrário, ligo para cá, ligo para lá e vou ter esse desenho. Próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte, ver mais ou menos o que dá uma sensação de um cubo. Por exemplo, por aqui, eu vou marcar um ponto aqui e vou marcar outro ponto aqui. E aí eu tenho esse ponto que vou ligar para cá e vou ligar esse ponto para cá. Tá dando ideia de cubo? Mais ou menos. Se não tiver, eu posso apagar, ver se eu consigo apagar e deixar ele um pouquinho mais largo. Então, eu vou apagar aqui. Em casa aí vocês vão conseguir fazer mais fácil, porque senão vão estar trabalhando com lápis de cor. E aí, se não der, olha só, vem aqui e aumenta um pouquinho. Acho que agora sim vai ficar melhor. Ó, bem melhor. Deixa eu apagar aqui. E aqui eu posso aumentar um pouquinho também. E aí, apago aqui e aumento esse meu cubo. Agora sim dá dando uma sensação de um cubo melhor do que antes. Eu botei muito estreitinho, passando a caneta preta em cima da linha vermelha, né, da linha que eu acabei de fazer de novo. E aí vai ficar esse desenho aqui. Quando eu faço isso, agora eu vou ter que fechar essa parte daqui de cima. Então, eu pego, junto esse ponto com aquele de lá, este ponto com aquele de lá, e eu consigo encontrar o tampo desse meu cubo. E aí, deixa eu passar aqui de preto. E aqui de preto. Então, eu tenho mais um cubo aqui. Agora, eu vou fazer outro aqui embaixo. Para dar uma sensação de cubo, eu posso simplesmente, ó, colocar mais ou menos nessa altura. Vamos ver se vai ficar bom. Desse ponto, aquele ponto. E desse ponto, aquele ponto de fuga do lado oposto. Ficou bom. Então, eu venho aqui, marco esse pedacinho. Marco mais esse pedacinho. Marco pra cá. E marco pra cá. Ou seja, quando eu coloco 3 pontos de fuga e com o ponto aqui embaixo, a gente vai ter o que a gente chama de vista aérea. Ou seja, eu sou uma abelhinha vendo, né, eu sou pequenininha, uma mosquinha, uma abelhinha, vendo esses 2 bloquinhos de cima. Então, eu vou ter esse tipo de distorção. Deixa eu fazer essa linha que eu esqueci. E aí, a gente vai pintar agora esses cubos com 3 pontos de fuga. Então, vou pintar o de cima com esse roxinho aqui diferente. Aqui, por exemplo, eu vou dar bem clarinho, porque digamos que aqui bate a luz mais completamente. Bem clarinho. Aqui eu já vou dar um tom médio. Aí eu já aperto mais um pouquinho esse lápis de cor contra o meu papel.
tá um pouquinho mais forte. E aqui eu vou apertar bem. Ou vou pegar um outro lápis de cor que seja com a tonalidade parecida, só que um pouquinho mais forte. A princípio esse aqui acho que dá, senão a gente joga uma outra cor por cima. Vai apertando bem contra o papel. Não. Posso pegar ainda um outro lápis e passar por cima para dar uma tonalidade um pouquinho diferente. Para dar a sensação que essa aqui é a área de sombra, esse objeto. Um pouquinho de azul e um pouquinho de preto. E aí agora a gente vai fazer essa parte de baixo, para ficar parecido com o outro que eu fiz. Então a gente vai fazer agora com azul. Embaixo que é a base, a gente vai pintar de azul claro de um lado, e aqui a gente vai botar um azul mais escuro. E pronto, temos um desenho de dois cubos em cima do outro, só que com 3 pontos de fuga, e o nosso ponto de fuga aqui embaixo, fazendo uma vista aérea. Então, só para a gente conseguir perceber a diferença de um cubo com vista aérea, que é assim, com a vista monumental. Vista monumental eu vou ver como se fosse algo grandioso, para cima, e na vista aérea a gente vai ver algo como se a gente fosse uma mosquinha flutuando lá no alto e vendo essa distorção para baixo. Isso a gente fez com um cubo opaco, aí agora a gente vai fazer com um cubo transparente.